Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção, o capital que gera frutos, lucro, juro, custos de produção e etc. Item miscelânea. Páginas 715 a 725. Poderá ser constatado que nesses casos não há consumo de valor, nota 302. 202. ênfase de Marx. O mesmo valor existindo sob uma nova forma, conforme já citado. Além disso, consumo, a apropriação da renda individual para seus diferentes usos, nota 203. Idem. Vender por dinheiro deveria se tornar tão fácil em qualquer momento como é agora comprar com dinheiro, e a produção se tornaria a causa uniforme e infalível da demanda, segundo John Gray, The Social System, Edimburgo, 1831, página 16. Depois da terra, do capital e do trabalho, a quarta condição necessária da produção é o poder de troca imediato, conforme citação, página 11. Ser capaz de trocar é para o ser humano em sociedade tão importante quanto era para Robinson Crusoe ser capaz de produzir, conforme já citado, página 21. De acordo com Say, o crédito simplesmente transfere capital de lugar, mas não cria nenhum. Isso só é verdadeiro no caso isolado do empréstimo feito a um industrial por capitalista, mas não no do crédito entre produtores, em seus adiantamentos recíprocos. O que um produtor adianta a outro não são capitais, são produtos, mercadorias. Tais produtos, tais mercadorias podem se converter e se converterão, sem dúvida, nas mãos dos prestatários em capital ativo, em instrumentos de trabalho, mas não nas mãos de seu possuidor. Elas atualmente nada são além de produtos à venda e, portanto, inativos. É preciso diferenciar entre produto ou mercadoria e agente de trabalho ou capital produtivo. Enquanto permanece na mão do seu produtor, um produto é somente uma mercadoria, ou, se quisermos, capital inativo, inerte. Longe de tirar alguma vantagem dele, o industrial que o mantém está de posse de um fardo, uma coisa ou uma causa incessante de preocupação, de falsos custos e de perdas. Custos de armazenamento, de manutenção e de proteção, juros do capital e etc. Sem contar a depreciação e o desperdício a que quase todas as mercadorias estão sujeitas quando permanecem longo tempo imobilizadas. Portanto, se ela vender essas suas mercadorias a crédito para outro industrial que poderá aplicá-los no gênero de trabalho que lhe é próprio, de mercadorias inertes que eram, elas se converterão em um capital ativo para este último. Haverá agora, portanto, um incremento de capital produtivo de um lado, sem qualquer diminuição do outro. Mais ainda, admitindo-se que o vendedor, ao entregar as mercadorias a crédito, não obstante, recebeu em troca bilhetes que ele tem a possibilidade de negociar imediatamente, não está claro que ele procure por aí mesmo o meio de renovar os seus turnos, as suas matérias-primas, os seus instrumentos de trabalho para recomeçar a sua atividade? Por conseguinte, haverá agora um duplo incremento de capital produtivo, em outros termos. Poder adquirido dos dois lados. Charles Coquelin, do Crédit, etc. Tomo 31, 1842, páginas 799 a 800. Revue de Durkheim. Suponha que toda a massa de mercadorias à venda passe rapidamente, sem demora e sem obstáculos, do estado de produto inerte ou de capital ativo. Quanta atividade nova haveria no país? Essa transformação rápida é precisamente o benefício que o crédito realiza. Essa é a atividade da circulação. Desse modo, o crédito pode duplicar ou decuplicar os negócios dos industriais. Em um dado intervalo de tempo, o negociante ou produtor renovou as suas matérias-primas e seus produtos 10 vezes, em lugar de uma só. O crédito causa isto, aumentando em todo o mundo o poder de compra. Em lugar de reservar tal poder aos que atualmente têm a faculdade de pagar, ele o confere a todos que oferecem em sua posição a sua moralidade,
a garantia de um pagamento futuro. Ele confere a todo aquele que é capaz de utilizar os produtos para o trabalho. Portanto, o primeiro benefício do crédito é aumentar, se não a soma de todos os valores que um país possui, ao menos a dos valores ativos. Eis aí o efetivo imediato, ou o efeito imediato. Dele resulta o aumento das forças produtivas e, por conseguinte, também da soma de valores, etc. A alocação é uma venda condicional, ou a venda do uso de alguma coisa por um tempo limitado. Colbert, An Inquiry in the Causes, etc. Londres, 1841, página 81. Transformações às quais o capital é submetido no trabalho da produção para tornar-se produtivo. O capital tem de ser consumido. Página 80 e seguintes. Por Newman, Elements of Politics, Economics, Andover, Nova York, 1875. Ciclo econômico, nota 204, ênfase de Marx. O percurso total da produção, desde o momento em que são feitos os desembolsos até que os rendimentos são recebidos na agricultura, o momento de semear é o seu início e a colheita seu final, página 81. A diferença entre capital fixo e circulante deve-se ao fato de que durante cada ciclo econômico, uma parte é consumida parcialmente e a outra totalmente, conforme já citado, o capital sendo direcionado para diferentes empregos, nota 205, conforme já citado. Nota 205. Esse é o título de uma seção do livro de Newman, Ibsen, página 82. Fim da citação que se deu desde o início dessa leitura. Faz parte da teoria da concorrência. Citação. Um meio de troca. Em nações não desenvolvidas, qualquer que seja a mercadoria que constitui a maior parte da riqueza da comunidade ou, por alguma razão, se torna objeto de troca com mais frequência do que outras, costuma ser usada como meio de circulação. Assim, o gado é meio de troca entre tribos pastoris, peixe seco em terra nova, açúcar nas Índias Ocidentais, tabaco na Virgínia. Nota 206, Ibsen, página 99. Vantagem dos metais preciosos. A. Igualdade de qualidade em todas as partes do mundo. B. Permitem divisão mínima e fracionamento exato. C. Raridade e dificuldade de obtenção. D. Permitem a cunhagem. Página 100, conforme já citado. Fim da citação. A representação do capital como um ser que se reproduz a si mesmo, como um valor que se pereniza e se multiplica em virtude de uma qualidade inata, levou às fabulosas ideias do Dr. Price, de que ultrapassam em muitos as fantasias dos alquimistas e nas quais Pitt acreditava seriamente. Convertendo-se em abutres da sua sabedoria financeira em suas leis sobre o fundo de amortização, ver Lauderdale, nota 207. Em um de seus cadernos de extratos de Bruxelas de 1845, Marx extratou detalhadamente a tradução francesa do livro de Lauderdale, Recherches sur la nature, etc. Tradução L'Argentine de Lavis, Paris, Dentu, 1808. Em particular, as páginas 173 e 205 do livro foram exaustivamente tratadas por Marx, na página 13 do caderno. Páginas que tratam de forma crítica as medidas do primeiro-ministro britânico William Pitt, o mais novo, para a formação de um fundo de amortização das dívidas públicas, 1786 e 1792. Essas medidas partem do cálculo de juro composto feito pelo Dr. Richard Price, que é tratado ao longo do texto. A seguir, alguns excertos contundentes do homem. Cita: o dinheiro que rende juro composto cresce lentamente no início, porém, como a taxa de crescimento vai sendo continuamente acelerada, em algum momento ele se tornará tão rápido a ponto de zombar de todas as forças da imaginação. Um penny, aplicado por ocasião do nascimento do nosso Salvador, a juro composto de 5%, teria atingido antes de nossa época uma soma maior do que caberia em 150 milhões de terras. Tudo em ouro sólido. Mas, se fosse aplicado a juros simples, ele teria atingido no mesmo período não mais que 7 shillings e 4 pences e meio. Nossa. Até o momento, o nosso governo optou por valorizar o dinheiro pela última via, em lugar da primeira. Página 18 e 19, Richard Price, Enable to the Republic, etc., Londres, 1722, segunda edição. Fim da citação. O governo deveria tomar emprestado a juros simples e emprestar o dinheiro emprestado a juro composto, nota 208. Marx retirou a formulação argúcia de Richard Price de
seus extratos do livro de Robert Hamilton, An Inquiry Concerning, etc. Segunda edição, Edimburgo, Oliphant, Walk ou Innes, 1814, contidos no caderno de extratos 6, de 1851. Na página 36 desse caderno, lê-se: o golpe do grande Dr. Price, muito ingênuo, é tomar dinheiro emprestado a juros simples com o propósito de aumentá-los a juros compostos. Página 133. A indicação da página 133 refere-se ao livro de Hamilton sobre a impossibilidade do aumento dos juros de Price. Ver página 298 e 299. Nas suas observações on reversionnaire, etc., Londres, 1772, ele alça voo ainda mais alto. Cita: um shilling aplicado a juro composto de 6% por ocasião do nascimento de Nosso Senhor Salvador teria aumentado até uma soma maior do que todo o sistema solar poderia conter, supondo que ele seja uma esfera de diâmetro igual ao da órbita de Saturno. Conforme a citação, caderno 9, nota. Um Estado, por essa razão, jamais precisa encontrar-se em dificuldades, porque com as menores economias ele pode pagar as dívidas mais vultuosas, em um tempo tão curto quanto o requerido por seu interesse. Páginas dos cadernos, páginas 13 a 14. Fim da citação. O bravo Sr. Price foi simplesmente ofuscado pelas enormes quantidades resultantes de progressão geométrica dos números, por considerar o capital como uma coisa que funciona por si mesma, sem qualquer atenção às condições de produção do trabalho, como um simples número de que multiplica a si mesmo. Ele pôde acreditar ter encontrado naquela fórmula ver anteriormente a lei de seu crescimento. Pitt, 1792, em um discurso em que ele propôs aumentar a soma destinada ao fundo de amortização, leva muito a sério a mistificação do Dr. Price. S igual a C vezes L mais I elevado a N, conforme nota 209. Essa é a fórmula geral para o cálculo de juro composto com capitalização anual, sendo C o capital investido, I minúsculo a taxa de juros, N o número de anos e S maiúsculo a soma final do capital acrescido dos juros. McCulloch aponta as seguintes propriedades do dinheiro metálico em seu Dictionary of Commerce, de 1841, nota 210. O caderno de extratos 16 de Marx, de onde foram retiradas essas citações sobre as propriedades do dinheiro de metal, mostra que o autor utilizou a edição de 1841 do livro de John Ramsay McCulloch, o Dictionary Practical, etc., Londres, Logman, Brown, Green e Logman, 1841. Essa edição não está disponível para revisão de citação. Há a edição de 1847. Os números das páginas nessas edições não são idênticos. Cita: o material tem de ser, primeiro, divisível nas menores partes; segundo, preservável sem deterioração por um período indefinido; terceiro, facilmente transportável de um lugar para o outro em grandes valores, com pouco volume; quarto, uma peça de dinheiro de certa denominação deve ser sempre idêntica em tamanho e qualidade e qualquer outra peça da mesma denominação. A qualquer outra peça de tamanho e mesma denominação. 5. De valor comparativamente estável, conforme página 685. Fim da citação. Em toda a polêmica do Sr. Proudhon com Bastiat em Gratuité du Crédit, etc., Paris, 1850, a artimanha do bravo Proudhon gira em torno do fato de que, para ele, emprestar aparece como algo bem diferente de vender. Emprestar a juro é a faculdade de vender reiteradamente o mesmo objeto e de receber reiteradamente o preço sem jamais ceder a propriedade daquilo que se vende. Página 9, na primeira carta a Chauvet, um dos redatores de La Vox do Porco, nota 211. Embora o livro Gratuité de Crédit, Paris Gallimard, 1850, de Frédéric Bastiat e Pierre-Joseph Proudhon, traga como subtítulo discussão entre Mr. Franz Bastiat e Mr. Proudhon. Essa discussão começa com uma carta de Chauvet, proudhonista à época, para Bastiat. Das demais cartas, 6 são de Proudhon para Bastiat, uma de Bastiat para Chauvet e 6 de Bastiat para Proudhon.
A forma diferente em que aí se manifesta a reprodução do capital o ilude e o faz pensar que essa constante reprodução do capital, da qual o preço é sempre recuperado e sempre trocado de novo pelo trabalho com lucro que é sempre realizado de novo na compra e na venda, constitui com seu conceito. O que faz errar é o objeto, que o objeto não muda de proprietário como na compra ou venda. Ou seja, no fundo, trata-se apenas de forma de reprodução peculiar do capital emprestado a juros com a forma de reprodução peculiar do capital fixo. No caso de aluguel de casa, do qual fala Schaeffer, trata-se diretamente da forma de capital fixo. Se o capital circulante é examinado em seu processo como um todo, mostra-se que, embora o mesmo objeto, por exemplo, esta determinada libra de açúcar, não seja vendido novamente a cada vez, o mesmo valor sempre se reproduz novamente e a alienação só diz respeito à forma e não à substância. Pessoas capazes de fazer tais objeções, pelo visto, ainda não têm clareza sobre os conceitos mais elementares da economia política. Proudhon não compreende nem como o lucro e, portanto, nem como os juros se originam da lei da troca de valores. Por conseguinte, casa, dinheiro, etc., não devem ser trocados como capital, mas como mercadoria, o preço de custo. O bravo moço não compreende que tudo depende do fato de que é trocado valor por valor-trabalho, de acordo com a lei dos valores, que ele, portanto, para abolir o juro, teria de abolir o próprio capital, o modo de produção baseado no valor da troca. Logo, inclusive, o trabalho assalariado, ou a incapacidade do Sr. Proudhon de encontrar uma diferença que seja entre empréstimo e venda, com efeito, o chapeleiro que vende chapéus recebe por eles o valor nem mais nem menos. Mas o capitalista que empresta não só recupera integralmente o seu capital, ele recebe mais que o capital, mais do que ele lança na troca. Além do capital, ele recebe um juro. Página 69. Portanto, os chapeleiros do Sr. Proudhon não computam em seu preço de custo nem lucro e nem juro. Eles não compreendem que justamente por receberem o valor dos seus chapéus, eles recebem mais do que estes lhes custaram, porque uma parte deste valor é apropriado sem equivalente, na troca com o trabalho. Aqui está também sua grande tese acima explicada. Nota 212. Ver página 347 a 356 já lidas. Cita: como no comércio, o juro do capital se soma ao salário do trabalhador para compor o preço da mercadoria. É impossível que o trabalhador possa comprar o que ele mesmo produziu. Viver trabalhando é o princípio que, sob o regime do juro, implica contradição. Nota 105. Na carta 9, página 144 a 152, o bravo Proudhon confunde o dinheiro como meio de circulação com o capital e conclui daí que o capta existente na França rende 160%, a saber 1.600.000 de juro anual, em dívida pública, hipoteca, etc., para um capital de 1 bilhão. A soma numérica circulante na França. Nota 213, idem página 151. O pouco que ele entende do capital puro e simples e de sua contínua produção fica claro no que se segue, que ele repete como específico do capital dinheiro, do dinheiro emprestado como capital como para a acumulação dos juros, o capital dinheiro de troca em troca. Volta sempre à sua fonte. Segue-se que a relocação feita sempre pela mesma mão, beneficia sempre o mesmo personagem. Página 154. Todo trabalho deve deixar um excedente. Nota 214, idem página 200, ênfase de Marx. Tudo deve ser vendido, nada emprestado. Esse é o simples problema. Incapacidade de ver como a troca das mercadorias está fundada sobre a troca entre capital e trabalho, e em uma última instância o lucro e o juro. Proudhon quer agarrar-se à forma mais simples, mais abstrata da troca. A seguir, uma bela demonstração do Sr. Proudhon. Cita: porque o valor nada mais é do que uma proporção e que todos os produtos são necessariamente proporcionais entre si. Segue-se que, do ponto de vista social, os produtos são sempre valores feitos. A diferença para a sociedade entre capital e produto não existe. Essa diferença é totalmente subjetiva aos indivíduos. Página 250, fim da citação. A natureza contraditória do capital e sua necessidade do trabalhador sem propriedade é expressa ingenuamente nos artigos ou nos antigos economistas ingleses, como, por exemplo, o reverendo Sr. J. Towson.
o pai da teoria da população, por cuja fraudulenta apropriação Malthus, aliás, um plagiador descarado, assim que, por exemplo, sua teoria de renda ou da renda é tomada de empréstimo do arrendatário Anderson, se fez um grande homem. Tolstoy diz, cita, parece ser uma lei da natureza, nota 215, ênfase de Marx. Que o pobre seja até certo ponto imprevidente, que sempre deverá haver alguns para realizar as funções mais servis, mais sórdidas e mais ignóbeis da comunidade. Desse modo, a soma da felicidade humana é muito incrementada. Dessa maneira, os mais delicados são dispensados do trabalho penoso e podem dedicar-se sossegadamente a vocações mais elevadas, etc. A dissertação On the Pour Luz, edição 1817, página 39. A coerção legal ao trabalho é acompanhada de muitos distúrbios, violência e alarido, gera hostilidade, etc. Ao passo que a fome é não só uma pressão pacífica, silenciosa, incessante, mas como uma motivação mais natural para a indústria e o trabalho. Provoca os mais intensos esforços. Página 15. Isso ele está certo. Fim da citação. Trata-se da resposta à pergunta qual seria de fato o trabalho mais produtivo, e do escravo ou do trabalhador livre. Adam Smith não poderia formular a pergunta, pois o modo de produção do capital pressupõe trabalho livre. De outra parte, é igualmente pela relação desenvolvida de capital e trabalho que justifica Adam Smith em sua classificação de trabalhos produtivos e improdutivos. Em contrapartida, os gracejos insípidos do Lord Brougham e as objeções pretensamente sérias de Say, Stock, McCulloch e tutti quanti não o atingem. Adam Smith só deixa a desejar ao conceber a objetivação do trabalho, de modo um tanto tosco, como trabalho que fixa ou que se fixa em um objeto tangível, mas nele se trata de algo secundário, inabilidade de expressão. Em Galliani, os trabalhadores também existem graças a uma lei natural. Galliani publicou o livro em 1750. Deus faz com que os homens que exercem ofícios de primeira necessidade nasçam abundantemente. Página 78, Della Moneta. Volume 3, Scrittori Classici Italiani de Economia Política. Parte Moderna, Milão, 1803. Mas ele já tem o conceito correto do valor. A labuta é a única que confere valor à coisa. Página 74. Certamente o trabalho também é diferenciado qualitativamente, não só na medida em que ocorre em diferentes ramos da produção, mas porque ocorre com intensidade maior ou menor, etc. Naturalmente, ainda não pode ser analisada aqui a maneira como se dá a compensação dessas diferenças, e como todo trabalho é reduzido a trabalho simples não qualificado. É suficiente dizer que essa redução é realizada na prática com o pôr dos produtos de todos os tipos de trabalho, como valores. Como valores, eles não são equivalentes em certas proporções. Como valores, eles são equivalentes em certas proporções. Os próprios tipos mais elevados de trabalho são estimados em trabalhos simples. Isto fica imediatamente claro quando consideramos que, por exemplo, o ouro californiano é produto de trabalho simples. Todavia, todo tipo de trabalho é pago com ele. Por conseguinte, a diferença quantitativa foi abolida, e o produto de um tipo de trabalho mais elevado é reduzido na prática a um quantum de trabalho simples. Esses cálculos das diferentes qualidades do trabalho são, portanto, totalmente indiferentes nesse ponto e não afetam o princípio. Cita. Os metais são usados como moeda porque valem, não valem porque são usados como moeda. Citação página 95, conforme já citado. É a velocidade do giro do dinheiro, não a quantidade do metal, que faz o dinheiro parecer muito ou pouco. Página 99. A moeda é de dois tipos, ideal e real, e é empregada para dois usos diversos, para valorar as coisas e para comprá-las. Nota 216, ênfase de Marx. Para valorar, a moeda ideal é tão boa quanto a real, talvez até mais. O outro uso da moeda é o de comprar as próprias coisas que ela apressa. Os preços e contratos são valorizados em moeda ideal e executados em moeda real. Páginas 112 e seguintes. ênfase de Marx. Os metais têm isso de próprio e singular, de que só neles todas as razões se reduzem a uma, que é a sua quantidade, não havendo recebido da natureza uma qualidade distinta nem interna em sua constituição, nem externa em sua forma e feitio. Nota 217, ênfase de Marx, páginas 126 e 127.
Fim da citação. Essa é uma observação muito importante. O valor supõe comum a todas as diferenças. Porções são reduzidas ao simplesmente quantitativo. É o caso dos metais preciosos que aparecem assim como substância natural do valor. Cita: a moeda como uma regra da proporção que tem todas as coisas em relação às necessidades da vida é o que diz em uma só voz o preço das coisas. Página 152. A própria moeda ideal costuma ser de conta, o que significa dizer que com ela se estipula, se calcula e se valoriza cada coisa. Pela mesma razão, as moedas que hoje são ideais são as mais antigas de cada nação, e há um tempo todas foram reais, e porque eram reais, contavam-se com elas. Nota 153. Desculpa, nota não, página 153. Fim da citação. Essa é também a explicação formal de Urquhart do dinheiro ideal e etc. Nota 218, ver páginas 670 a 72, assim como páginas 92, 114 e 143 já lidas. Para os negros, etc., o lingote de ferro originalmente era dinheiro real e se transformou em ideal, mas eles procuraram ao mesmo tempo preservar seu valor antigo. Mas já que o valor do ferro, como ele se apresenta no comércio, varia em relação ao ouro, etc., o lingote ideal, para conservar seu valor, expressa proporções variáveis de quanto é efetivo de ferro, um cálculo difícil, que honra a capacidade de abstração desses senhores. Casterang, nos debates provocados pelo Bullion Comité de 1810, formulou noções confusas, análogas a essas. Bela frase de Galliani. Cita: aquele infinito que as coisas não têm na progressão e têm na circulação. Página 156. Sobre o valor de uso, Galliani diz muito bem, cita: o preço é uma razão. O preço das coisas é sua proporção em relação à nossa necessidade. Não tem ainda medida fixa, talvez seja encontrada de minha parte, creio que ela seja o próprio ser humano. Nota 219, ênfase de Marx. Páginas 159 a 162, do citado. A Espanha, no mesmo período em que era maior e mais rica potência, contava com os reais e com os pequeníssimos maravédios, páginas 172 a 173. Em lugar disso, ele, o ser humano, é a única verdadeira riqueza, página 188. A riqueza é uma relação entre duas pessoas, nota 220, ênfase de Marx, página 221. Quando o preço de uma coisa, ou seja, sua proporção com as outras, se modifica proporcionalmente com todas, é um sinal evidente de que só o seu valor modificou, e não o de todas as demais. Página 154. Os custos para preservar e reparar o capital também têm de ser levados em conta. A limitação positiva da quantidade de papel moeda cumpriria o único propósito útil que o custo de produção cumpre na outra. Nota 221. George Updike, A Treatise in Política Econômica, Nova York, 1851, página 300. A diferença meramente quantitativa na matéria monetária. Cita: o dinheiro retorna em espécie somente nos empréstimos, fatos que distingue este agente de toda outra maquinaria, indica a natureza de seu serviço, prova claramente a singularidade de sua função. Página 267. Com a posse de dinheiro, temos de fazer só uma troca para conseguir o objeto do desejo, ao passo que com outros produtos excedentes temos de fazer duas trocas. A primeira das quais, conseguir o dinheiro, é infinitamente mais difícil que a segunda. Página 287 a 288. O banqueiro se distingue do antigo usurário, por emprestar ao rico e raramente ou nunca ao pobre. Consequentemente, ele empresta com menor risco e pode fazê-lo a juros menores, e pelas duas razões evita o ódio popular que acompanhava o usurário. Página 44. Newman, F.W. Lectures on Political Economics, Londres, 1851, fim da citação. Todos escondem e enterram seu dinheiro bem secreto e profundamente, mas especialmente os gentios, que são quase os únicos donos do negócio do dinheiro, seduzidos que são pela crença de que o ouro e a prata que escondem durante a vida lhes servirá após a morte. Nota 222. Marx resume com essas palavras a exposição detalhada de Bernier sobre diferentes estratos dos súditos do Império Mongol na Índia no século XVII, que escondiam e enterravam seus dinheiros. Página 312 e 314. França, Bernier, tomo 1, Voyage contenant, etc., Paris, 1830. Em seu estado natural, a matéria é sempre destituída de valor. Nota 223, ênfase de Marx. Somente pelo trabalho ela adquire valor de troca, devém elemento de riqueza. McCulloch, Discourse of le Riche,
L'Origine, tradução por Prévost, Genebra e Paris, 1825, página 57. Na troca, as mercadorias se servem reciprocamente como medida. Storck, Cause d'Économie, Say, Paris, 1823, tomo 1, página 81. Cita: no comércio entre a Rússia e a China, a prata serve para avaliar todas as mercadorias. Ainda assim, esse comércio se realiza por escambo, página 88. Da mesma forma que o trabalho não é a fonte do valor das riquezas, tampouco é a medida, página 123. Smith deixou-se persuadir de que a mesma causa que faz existir as coisas materiais também é a fonte e a medida do seu valor. Nota 224, página 124, ênfase de Marx. Juro, o preço que se paga pelo uso de um capital, página 336. O numerário precisa ter um valor direto, mais baseado em uma necessidade fictícia. A sua matéria não pode ser indispensável para a existência do ser humano, pois toda quantidade que for empregada como numerário não pode mais ser empregada individualmente. Ela deve sempre circular. Tomo 2, páginas 113 e 114. O dinheiro toma lugar de tudo. Página 133. Tomo 5. Considerações sur la nature du revenu national. Paris, 1824, nota 225. O livro de Henrik Storck, Considerações sur la nature, etc., Paris, Bossange, 1824, que surgiu em 1824 como edição especial, foi publicado em 1852 como volume 5 do seu Cœur d'Économie, etc. Paris, Rue to Billet, 1852, Marx cita conforme a edição original. Citação: os consumos produtivos ou reprodutivos não são propriamente despesas, mas só adiantamentos, porque são reembolsados aos que os fizeram. Página 54. Não há uma evidente contradição na proposição de que as pessoas enriquecem por suas economias ou suas privações, ou seja, condenando-se voluntariamente à pobreza. Nota 226. ênfase de Marx. Página 176. Na época em que os couros e as peles eram usados como dinheiro na Rússia, o incômodo associado à circulação de um numerário tão volumoso é tão perecível, deu origem à ideia de substituí-lo por pequenos pedaços de couro, timbrados, que lá se transformaram em signos pagáveis em couros e peles. Eles conservaram esse uso até 1700, ou seja, a de representar mais tarde as frações dos copeques de prata, ao menos na cidade de Kaluga e seus arredores, até que Pedro I, em 1700, decretou que fossem entregues em troca da pequena moeda de cobre. Nota 227, página 79. Essa citação foi retirada do volume 4 de Cœur d'Économie, conforme já citado, de Henrik Storck. Fim da citação. Uma alusão aos milagres do juro composto encontra-se já no maior adversário dos usuários do século XVII, em Jos Tudor, o Traité sur le commerce, etc., tradução a partir do inglês, publicada em inglês em 1669, Amsterdã e Berlim, 1754, páginas 115 a 117, nota 228. No mesmo caderno de extratos de Bruxelas, de onde foram retiradas as citações anteriores de Storck, encontra-se na página 24 o seguinte extrato das páginas 115 a 117 do mencionado Traité sur le commerce, o Tratado do Comércio. Amsterdã, Berlim, 1754, de Josiah Schild. Em Schild, já consta que 100 libras a 10% de juros compostos produzem em 70 anos 102.400 libras esterlinas. Páginas 115 a 117. Na realidade, uma mercadoria sempre será trocada por mais trabalho do que o trabalho que a produziu, e é esse excesso que constitui o lucro. Página 221, McCulloch, The Principle of Política Econômica, Londres, 1825. Isso mostra como o Sr. McCulloch entendeu bem o princípio de Ricardo. Ele diferencia entre valor real e valor de troca. O primeiro, quantidade de trabalho despendida em sua apropriação ou produção. O segundo, poder de compra de certas quantidades de trabalho ou outras mercadorias, página 211. O ser humano é produto de trabalho, tanto quanto qualquer das máquinas constituídas por sua atividade. E parece-nos que, em todas as investigações econômicas, ele deve ser considerado precisamente do mesmo ponto de vista. Nota 229. ênfase de Marx. Página 115, conforme já citado.
Os salários consistem realmente de uma parte do produto da atividade do trabalhador, página 295. Os lucros do capital são apenas outro nome para os salários do trabalho acumulado, página 291. Cita: uma destruição periódica do capital tornou-se uma condição necessária para a sua existência de toda a taxa de juros de mercado. E consideradas desse ponto de vista, essas terríveis provações que estamos acostumados a antecipar com tanta inquietação e apreensão e que ficamos tão ansiosos por evitar, podem ser nada mais que o corretivo natural e necessário para uma opulência excessiva e inflada, a vis medicatis, nota da tradução, poder curativo, por meio de qualquer nosso sistema social tal como constituído atualmente. É capacitado para livrar-se de termos em tempos de uma pletora sempre recorrente que ameaça sua existência e recuperar um estado saudável e proveitoso. Página 165, John Fullerton, On the Regulation of Currency, etc., Londres, 1844. Fim do vídeo. Próximo vídeo de miscelânea estará contido entre as páginas 725 e 737. Obrigada.